Olá, ainda estamos em ritmo de ano novo e eu quero desejar para você um 2016 com muita sabedoria, que seja muito abençoado, com muita coragem e esperança. Aliás, falando nisso, eu quero apresentar a minha entrevistada, que é sinônimo de coragem e de esperança, que é a empresária Mariana Jarucci, graduada em Administração de Empresa e que recentemente abriu uma loja em Uberaba. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada, é uma satisfação estar aqui com você. Todo mundo falou em crise, em 2015, isso ainda persiste agora no início de 2016. É uma crise econômica, uma crise política ou uma crise moral, enfim, sobre todos os aspectos. Mas a Mariane foi realmente atrevida, ousada, empreendedora e abriu um negócio no dia 2 de dezembro, em Uberaba, do segmento infantil, não é isso? Isso mesmo. E dia 2 de dezembro representa para você uma homenagem à sua filha Ana Laura. Isso teve importância no dia da abertura da sua empresa? Na verdade, foi uma escolha, né? O 2 de dezembro, por ser realmente o aniversário dela, porque foi o dia mais feliz da minha vida. E representa, renascimento, porque a mulher, depois que ela vira mãe, ela renasce. Então, é uma forma de estar conquistando algo novo e algo que seja abençoado. Então, é uma data para mim muito importante, claro. Você tem uma experiência, que nós vamos falar no decorrer do programa, uma experiência grande na área de logística, em desenvolvimento humano, desenvolvimento de pessoas, Sim. Desenvolvimento de comunidade. Mas agora, falando desse lado do negócio em si, como é que foi? Foi intuitivo ou você fez um planejamento estratégico, você fez uma pesquisa de opinião, você fez uma análise dos 4P, que nós aprendemos isso, na nossa vida acadêmica? Como que foi que surgiu? Bom, eu acho que qualquer tipo de processo que você for escolher para trilhar o seu caminho, você tem que ter, acima de tudo, a intuição, porque a intuição ela vem do coração. Então, primeiro você tem que querer muito aquilo e se identificar com qualquer que seja o seu negócio. E realmente foi uma situação de intuição e não era voltado para o segmento infantil. A ideia inicial é um projeto de 12 anos que foi estudado, que foi amado, que foi realmente gerado. E quando eu tive a Laura, foi uma situação assim das dificuldades todas que eu encontrei como mãe dentro do segmento infantil. Eu sei que eu não sou perfeita, ainda tenho um caminho imenso a ser trilhado, Mas é uma situação de tentar amenizar para as outras mães, que às vezes coisas diferentes, de qualidade e com preço justo e acessível, assim, a forma de acolher a família na loja, a pessoa que quer dar aquele mimo, que ela realmente sinta que é um lugar acolhedor e carinhoso, que muitas vezes a gente não consegue, É ter isso no comércio, é tão automático, As pessoas se preocupam tanto em vendas e sabem tão pouco do porquê o cliente quer aquilo, se é para uma ocasião especial, isso é só um mimo, É tão gostoso a gente presentear alguém, então eu acho que é todo um processo, do momento que você escolhe a peça para o seu cliente até o momento que aquele cliente final recebe aquele produto. Mariana, então a sua vida empresarial, de acordo com o que você está falando, ela também foi pautada na sua vida pessoal, numa lacuna que você sentiu nesse nicho de mercado. Sim, sem dúvida. Você tem como, eu acredito, que você tem como separar o seu pessoal financeiro do seu profissional financeiro. Agora, eu separar a Mariana empresária da Mariana mãe, não tem como, O coração é um só, então o que você faz com o coração é um só. E você optou por um negócio, uma loja que é uma loja de rua, Eu quero falar até para situar geograficamente, fisicamente em Uberaba, que esse novo negócio, novo empreendimento fica na rua Tristão de Castro, ao invés de optar por uma loja em shopping. Sim. Como que foi feita essa escolha? O ponto é um ponto que eu namoro ele há muitos anos. E eu acredito que ele é um dos pontos principais hoje da cidade. E tem aquela história que o universo conspira e move tudo para que ocorra conforme o seu merecimento e o seu entendimento. E aquilo ali foi realmente essa fase, de implementação. Foi tudo muito, muito casado, foi tudo muito bacana. Vieram com muitas boas energias. Então, eu me sinto muito realizada.
E eu quis, de verdade, resgatar aquele comércio de rua de quando a gente é pequeno, que existem boas lojas, boas marcas, que você não precisa tá preso no shopping, que você pode realmente passear pela calçada, sabe aquela coisa de quando a gente é menino? Então eu quis resgatar esse comércio de verdade, devolver, né, da forma que eu posso contribuir para isso, para a nossa cidade. Então tem esse conceito lúdico também, né? Claro, E histórico também. Claro, sempre. E foi bacana como você falou aí no ponto, porque para quem estuda, né, é até importante a gente estar falando sobre isso, que às vezes o acadêmico fala assim, para que eu vou aprender isso na vida, esses 4P, esses 5P? É verdade. Mas você utiliza aquilo, até de uma maneira assim, sem programação, mas você acabou aí utilizando os ensinamentos, até sem né? ser proposital, né? Se a gente for parar para pensar, por exemplo, como a gente está citando agora os 4Ps, é uma coisa que é tão natural na vida da gente que a gente começa a ter nomenclaturas para aquilo que a gente já tem a afinidade, já tem o direcionamento de fazer intuitivamente. Então é uma forma só de a gente colocar em prática, né? E começar a organizar tudo aquilo para que realmente faça sentido e que se criem estudos e que a gente consiga somar para o desenvolvimento geral de uma sociedade, né? Só complementando aqui, né, na linguagem de gestores e de marketing, que esses P's são ponto, praça, produto e preço. Exato. Né? E aí eu quero te perguntar também que nesses 2 meses, assim, praticamente 2 meses que você tem de loja, que você já havia planejado, já era uma coisa que já estava se posicionando favoravelmente, né, internamente, o que você avalia hoje? É um negócio que está valendo a pena? O que você tem que redirecionar ou está muito cedo para isso? De tudo um pouco, né? Tudo que você faz com o coração vai dar certo na sua hora, né? Eu não posso reclamar, eu fui muito bem reacolhida, né, em Uberaba, porque eu tô voltando para cá agora, é um negócio novo, né? Então, assim, é uma situação que para o primeiro mês, para quem abriu a loja agora, eu não posso reclamar do mercado, não foi ruim, eu não posso dizer que foi ruim, né? Seria até ingratidão. Foi bom, tem muitos pontos a serem melhorados, né? Existem pontos que, infelizmente, a gente tem que se adaptar a eles e redirecionar, que aí a gente já está envolvendo o macroambiente, mas acredito que tudo seja plausível de sucesso, né? A gente sabe que tudo é a longo prazo e a gente tem que trabalhar e pôr o coração naquilo que se faz, e é o que eu estou fazendo. E você tem uma tendência, pelo que eu vi do seu currículo, da sua formação e de uma experiência assim, muito vocacionada para a administrativa financeira, né? Sim. E é bom quando você falou assim, eu voltei para Uberaba. Então, a Mariane voltou aqui para a nossa terra, mas depois de passar por vários estados, isso vai acumulando conhecimento. Você teve em São Paulo, Paraná, Goiás, foi isso? Isso mesmo. Foram experiências únicas, né? Eu busquei trabalhos muito distintos para que eu conseguisse trabalhar de todas as maneiras a parte financeira. Então, eu trabalhei em multinacionais, mas eu quis também, quando eu tive a oportunidade, abraçar uma oportunidade dentro de um sindicato no estado de São Paulo. Então, com isso, eu amadureci muito a questão política das relações, que eu não tinha muito, né? Então, eu acho que tudo soma, tudo é amadurecimento, tudo é aprendizado, crescimento, né? Nada é em vão. Então, para mim, foi muito importante todos os lugares que eu passei. Fui muito feliz em todos os lugares que eu passei, graças a Deus. Tive parceiros ímpares que a gente leva no coração para a vida inteira, né? A gratidão, o carinho. Mas eu acho que tudo tem um ciclo, né? E a gente chega num ciclo que a gente quer o aconchego da terrinha. Você já chegou em Uberaba e já entrou com esse projeto para abrir a loja, essa loja física, ou você trabalhou com esse mesmo produto de uma maneira diferente? Não, eu comecei trabalhando em casa, né? E pela internet, de uma forma assim, bem contida, né? De uma forma bem tímida, assim. Por quê? Acho que pela situação de estar voltando mesmo, pelas inseguranças que a gente traz, né? Porque você abre mão de muita coisa. Para tomar uma decisão, você abre mão de outras, né? Fecham-se ciclos.
Então a gente vem com aquela, né, toda aquela situação de e se, né? Então eu comecei a deixar os e se de lado e foi quando eu falei, eu vou montar mesmo e vamos ver o que vai dar e vamos tentar, né? E comecei a trabalhar em casa, consegui parcerias incríveis, que para mim são marcas de muita qualidade, de preço muito justo, que hoje nós trabalhamos com a Joy, que é do Grupo Morena Rosa. Nós trabalhamos com a Pampili, que é voltado para o feminino, né, infantil. Nós temos a MAC Bebê, que é uma linha toda fofa, desenvolvida só para os pezinhos assim, que estão começando a descobrir o mundo, né? Nós trabalhamos hoje também com a Laroche, que são sapatos infantis masculinos, são sapatos de couro, costurados à mão. Então, assim, foi tudo pensado para o conforto e para a qualidade. E eu consegui essas parcerias antes de eu ter a loja física, né? Esses parceiros, eles foram acreditando no projeto, na empolgação, naquele gás que a gente estava. E isso é insubstituível, né? Te dá mais força ainda para que você acredite que você está no caminho certo. Ainda estou trilhando. Mas é sempre um aprendizado, né? Sim. Que você abriu agora, mas está dizendo que você já trabalhava com isso antes, então às vezes pensa assim, nossa, chegou até aquele ponto. Mas teve um percurso ali, né? Que foi pavimentado. Sim, E claro. tem muitas exigências legais, por exemplo, tem do PROCON. Quais são? O PROCON, na verdade, a exigência efetiva dele é voltado ao alvará, às licenças, né? E com relação à transparência com o cliente, né? Então, de que maneira essa transparência? De que maneira, por exemplo, existem muitas lojas que elas fazem uma promoção, mas elas não são transparentes na sua promoção. Então elas colocam lá a promoção, mas eu não tenho especificado na peça ou em algum lugar visível da loja como seria essa promoção. Então fica aquela coisa que, né, para você é 10%, para o outro é 5% e assim vai. Então as promoções têm que ser claras. O preço dos produtos ele tem que estar visível para o cliente, para que ele não seja necessário, tanto na vitrine quanto nas partes internas da loja, que não seja necessário abordar um vendedor para que ele seja auxiliado, mas que ele tenha o conhecimento desse valor, né, dele namorando a peça sozinho, né? Então existem algumas exigências. No caso de esclarecimentos, disponibilidade do código do consumidor, então são mais voltadas para esse sentido mesmo. O PROCON é um órgão de proteção ao consumidor, Exato. Mas ele fiscaliza, mas ele também orienta, né? Muito, tem a parte educativa. Muito, ele é extremamente parceiro do lojista, né? Então, se ele chega no estabelecimento, ele vê alguma irregularidade, ele vê que é um estabelecimento novo, como no meu caso, ele dá todo um suporte, toda uma orientação para que você aja corretamente, né? Então, realmente ele é um parceiro que faz esse meio de campo, tanto do lojista quanto dos fornecedores. Bom, e em relação, Mariane, à vigilância sanitária? Porque a maioria das pessoas, às vezes a gente tem em mente assim, a vigilância sanitária ela vai atuar no mercado que é relacionado à saúde ou alimentação. E no seu caso, que é de loja, ele atua também? Ele não tem muitas exigências voltadas para o meu caso, mas é lógico, né, que se eu for uma loja higienicamente incorreta, que ela tem poder de atuação, sim. Nós estamos falando de coragem, de empreendedorismo, né, que essa palavra caiu no gosto popular e na vida acadêmica, assim, na última década, especialmente. Sim. Mas ela é muito forte quando se trata de atitudes mesmo. Sim. Você se considera uma pessoa com características empreendedoras? Considero. O empreendedorismo ele está somado à ousadia e ele está somado, acima de tudo, à coragem. Se é um empreendedor, você tem que somar isso tudo ao conhecimento. E o conhecimento você adquire com estudo e com experiência. Né? E aí sim você pode dizer, eu tenho conhecimento de algo, porque você viveu aquilo de alguma forma, ou estudando, né? ou praticando. E eu acredito que eu tenho estudo, eu tenho prática, sei que tenho muito para aprender, quero aprender muito ainda, quero poder sempre somar para qualquer que seja o âmbito profissional que eu ainda venha engajar, mas eu acredito que sim.
Corre risco também, né? Claro. O empreendedor, ele corre um risco. Mas dá para calcular esse risco ou não? Algumas novidades vão surgindo no caminho. Dá para se calcular alguns deles, outros você tem que ser inovadora para poder driblá-los, né? Que não é tão simples e tão comum, às vezes, mas eu acredito que é muito como o dia a dia da gente, né? Você às vezes tem percalços aí que você não esperava e você tem que chegar no seu fim do dia em pé. Então, no caso da gestão mesmo, é isso mesmo, às vezes você tem um mau dia, com vendas ou com funcionário, ou às vezes um cliente que você não foi abordado, não abordou de forma satisfatória, mas você tem com relação ao financeiro também, né? Você tem previsíveis e eu acho que a parte financeira ela vai muito da gestão do microambiente, né? Se você está vendo que lá fora o macroambiente não está favorável, você tem a minha visão, né, particular, é que você tem realmente que se resguardar de todas as maneiras para que você mantenha a honra do seu negócio, a honra da sua marca. Veja bem, muitas lojas no Brasil inteiro, e agora vamos falar de Uberaba, muitas lojas fecharam suas portas em 2015, infelizmente, né? Infelizmente. Você abriu uma loja, que eu gostei muito da palavra, assim, de uma maneira inovadora. Então, eu acredito que isso sirva, assim, para várias pessoas que talvez estejam pensando, eu vou abrir meu negócio, mas será que vai ser bom, né? Será que é isso? Aí, o que você diria, assim, fala assim, pode arriscar? Seu coração está pedindo? Arrisca. Vai pelo coração. Não só pelo coração, né? A gente tem que ter um fluxo de caixa, sim. A gente tem que estar preparado para os percalços que a gente estava citando agora. Mas, acima de tudo, a gente tem que seguir realmente o que a gente acredita. Foi uma situação que, na verdade, foram muitas lutas travadas para que se conseguisse concretizar. Não é fácil, né? São incertezas que você tem, se realmente eu estou fazendo certo, se realmente eu não estou fazendo certo, né? O que eu tenho que mudar, por mais estudo e preparo que você acredite que você tem, a gente tem muito para aprender, né? E a gente aprende com o negócio todo dia. Então, se você tem um financeiro favorável, né? Pelo menos uma estrutura aí que você consegue mínima, se você conhece minimamente o seu negócio no sentido de quem são os seus parceiros, aonde que eu vou adquirir esses produtos, eu realmente tenho um parceiro que se o meu produto estiver em falta devido à demanda, que eu consiga repor e atender o cliente, né? No meu caso em particular, eu optei por trabalhar com exclusividade. Então, eu sou exclusiva da Joy e a partir agora do meio do ano, que vai entrar o inverno, as coleções de inverno, a Pura Mania também vai ser uma exclusividade da Anne Jarucci. Então, são coisas que vão somando, parceiros que vão somando, situações que vão se somando, que você vê que você está no caminho certo, né? Isso é muito gostoso, mas para isso você tem que ter realmente um respaldo, acima de tudo psicológico, que é muito desgastante você, digamos assim, abrir as portas, né? É um processo que não é tão simples, mas a hora que você vê o resultado, dá lágrimas. Então, não é uma coisa assim no oba-oba, né? Você tem que planejar, você tem que analisar, observar para correr o mínimo de risco possível. Claro. Inclusive até fazer um plano de negócio, né? Então, por isso que tem que lançar mão de conhecimentos também, sim, de saberes teóricos, né? De estudo, né? Você fez isso, um plano de negócio, um planejamento estratégico? Foi feito, né? Não vou, né, ser demagoga, foi feito em parte, sim. Para mim, até o ponto de eu entender a viabilidade desse negócio, a necessidade desse negócio para a nossa cidade hoje. Porque, claro, eu não acredito que hoje no Uberaba eu tenha concorrentes. Eu acredito que eu tenho parceiros e opções para os clientes, né? Então, a minha forma de eu encarar os meus concorrentes, que seriam as outras lojas do segmento hoje, é com parceria. E para que você tenha esse entendimento, é necessário estudo, sim. Né? Você precisa, acima de tudo, vamos dizer assim, tudo que você vai fazer na sua vida hoje, você precisa planejar. Então, se eu vou fazer uma viagem, o que eu preciso? Eu preciso saber quanto que eu vou gastar, eu preciso saber para onde eu quero ir. E depois,
Depois eu tenho o tempo que eu vou ficar, qual hotel que eu vou reservar, tem todas essas partes e aí depois eu volto para casa. Eu tenho todo um planejamento das minhas férias. Então, com isso, a gente tem que planejar tudo que a gente for realmente fazer na vida da gente, desde as férias ao nosso negócio, da forma que seja a forma mais simples possível, mas tem que ter um planejamento, sim. Mensurar riscos, né? Por exemplo, no caso, eu que tenho uma filha pequena, se eu ficar parada no congestionamento na estrada, né? É um planejamento, né? Quanto tempo eu vou ficar? Eu preciso ter comida para alimentar essa criança, não é assim? Então, tudo a gente planeja, sem dúvida nenhuma. Então, é interessante isso, que essa riqueza pessoal você pode trazer para a sua empresa, para a sua instituição, para o seu negócio, né? Sim, sim. Funciona como um aprendizado mesmo. Claro. Agora, nós temos também aí conhecimento do ciclo de vida, e eu quero até aproveitar, você usou bastante a palavra, a vida é cíclica, né? Tem os ciclos a cumprir, uma empresa também tem. Sim. Na fase de desenvolvimento, da introdução, aquela curva que fala de crescimento de uma empresa, que é o ciclo de vida de uma empresa. Ou de morte, né? Exatamente, né? Que vem pela, se eu me lembro bem, né? Acho que é a introdução, desenvolvimento, a maturidade e o declínio, né? Sim. Você está aí nessa fase primária, que é a fase da introdução. Isso. E que recurso que você tem para manter isso para o desenvolvimento, para ir subindo na curva? Eu acho que o primeiro ponto é a inovação. O segundo ponto é a persistência. A persistência. A persistência. É eu acreditar que amanhã vai ser melhor que hoje e vice-versa, né? Então, assim, eu acredito muito, sem dúvida nenhuma, que o negócio hoje para se fazer, porque hoje não existe a minha empresa tem 50 anos, mas ela é uma empresa sólida. Talvez não, né? Talvez os novos gestores, né? Mas talvez os novos gestores, os novos diretores que vão assumir essa empresa, eles vão querer inovar demais uma coisa que já está dando tão certo, que já está caminhando, e essa empresa, depois de tantos anos, depois de tantos sobes e desces, de tantas curvas, ela vai para o declínio e ela não consegue se recuperar. Às vezes uma empresa com 5 anos, ela pode se considerar sólida no mercado devido aos clientes que você atingiu, devido ao carinho que você dispensou naquilo que você fez, né? E isso tudo é retorno. Então, a solidez da sua empresa vai ser realmente da forma que você administrar o seu fluxo de caixa e, acima de tudo, a forma que você administrar os seus clientes, tanto externos quanto internos, né? Porque o meu funcionário, ele é um cliente, ele também tem que ser satisfeito. Bom, é interessante isso aí também, essa questão do tempo, né? Para você considerar uma empresa que é sólida ou não. Porque alguns empresários, eles até descuidam um pouco de tudo isso aí que você falou, resumindo, que é o PDCA. Sim. Então, descuida e a empresa entra no declínio, que é a questão do planejar, na verdade, eles, quando eles fecham um ciclo, que muitas vezes eles não foram fechados do PDCA, a gente percebe nos estudos de caso, né? A gente percebe que eles não fecharam esse ciclo. E quando você fecha um ciclo, você na verdade tem que criar outro ciclo para você ver as falhas que você deixou no anterior e melhorá-las. Então são melhorias constantes e contínuas, né? Aí a gente está sendo o quê? A gente está sendo efetivamente eficiente para que nos tornemos eficazes. E para isso é muito importante, então, a presença do empresário. Você, por exemplo, é presente no seu negócio. Sim, sim, sim. Eu acho que aquele ditado que a gente engorda, o olho engorda o boi, é bem por aí mesmo. É mesmo. Porque, o olho do dono engorda o boi. Exato, até pela situação de que você estando ali presente constantemente, você consegue, às vezes, ver uma falha no atendimento, você consegue estar mais próximo do seu cliente para ver o que ele necessita, o que ele busca. Então, eu acredito que você estar ali, a sua presença, dá até um certo conforto para o seu funcionário, porque ele sabe que ele está amparado, ele sabe que as principais decisões, ele tem alguém que ele pode contar. Eu acho que isso é importante, ainda mais para mim que estou começando um negócio agora, né? Existem patamares, né, empresariais e de grandes empresas que o proprietário ele não consegue estar o tempo todo
né, em grandes redes, né? São várias empresas, mas ele se cerca de pessoas competentes e que identificam o mesmo amor pelo negócio, no qual ele pode se tornar cada vez mais. E tem aí, dentro do que você está falando, a fidelização do cliente. Como é que é feita essa fidelização num segmento de infantil? A fidelização no segmento infantil, ela é muito gostosa, eu acredito. Porque desde quando eu comecei a trabalhar com o segmento infantil, o seu cliente cresce, né? Ele não é igual a gente, que ele fica estagnado num número, no máximo ele engordou um pouquinho, emagreceu um pouquinho. Não, ele cresce e você vê o desenvolvimento dessa criança, você vê o desenvolvimento desse ser humano, não só em números, mas na forma que ele aborda o que ele quer. Então isso é muito gostoso. E a partir do momento que você cativa esse cliente com os produtos, com o atendimento que ele merece e os produtos que ele procura, é uma coisa, eu acredito que é automática, né? Se você vai num lugar, você tem o que você procura dentro do seu estilo, se você paga um preço justo por aquilo e você é bem atendido, é o primeiro lugar que com carinho você vai querer, quando você precisa de alguma coisa, você vai buscar. E nessa segmentação que a criança passa por esse desenvolvimento aí, o pós-venda, você faz o pós-venda, acompanha com os pais, com a mãe, com os cuidadores, porque é necessário fazer um pós-venda também, né? Até de satisfação. Então, por exemplo, é muito difícil você, no comércio, você fazer um pós-venda. Às vezes, eu tenho clientes que vêm a Uberaba visitar e procuram a nossa loja para dar um presente. Então a gente sempre pede para que as pessoas deixem algum tipo de contato, porque a gente mensura a satisfação desse cliente, mensura a satisfação dessa criança ao receber esse produto. Porque ela é o nosso cliente final, né? E hoje as crianças elas são muito autênticas. E o mais gostoso é você observar os pais, os padrinhos, os tios a respeitarem essa individualidade do ser humano, né, que está se desenvolvendo. Todos, você percebe que são muito bem orientados pelos responsáveis que os acompanham, mas ao mesmo tempo tem um respeito muito grande. É até bonito da gente ver, né, você pergunta para a criança, você gostou, sabe? O nosso foco é o bem-estar, respeitando sempre, claro, né? Mariane, para construir essa pauta da nossa entrevista, eu também fiz algumas observações que eu vi que tem que trabalhar, por exemplo, tons, cores, né? Tem toda uma estética no ambiente do lojista, que é tudo muito bem pensado, né? Sim. Muito bem pensado para o cliente, é muito bem pensado do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de negócios. Uma delas, por exemplo, até a disposição do mobiliário, dos produtos, mas tem a sacola também. E a sacola, geralmente, ela vai com chocolate, o que a gente recebe assim, de mais comum, que a gente vê um pirulito, uma bala, que atrai muito, que chama muito a criança. Sim. No seu caso, você não coloca isso, você coloca um catavento. Tem alguma simbologia esse catavento? Eu não chamaria de simbologia, mas de significado. Tem um porquê. E qual que é o porquê de um catavento e não um doce que os meninos adoram também? É porque toda criança ama doce. E muitas crianças não podem comer doce. Elas não entendem, por mais que elas se sujeitem a tratamentos, como por exemplo as crianças que têm diabetes, hipoglicemia, elas não entendem por que elas não podem comer. E aquilo eu acho que traz um desconforto, a minha visão pessoal. Então, eu pensei no catavento, que é uma situação de chamar a atenção da sacola para a criança e ela ainda tem um brinquedo que ela pode usufruir, além do presente que está no pacote. E vamos falar um pouquinho de logística, porque você é especialista em logística, já trabalhou, deu bastante, inclusive cursos, conferências, trabalhou em vários estados, que nós já falamos aqui, mas no início. E isso você aproveita dentro também da sua empresa, né? Mas a logística, ela tem uns processos. Quais são os processos da logística? A logística, na verdade, ela é uma soma de atividades que ela vai desde daquele momento que o produto ele é fabricado, no caso, até o momento que ele é entregue, ou no cliente final, né? Ou são atividades internas. No meu caso, como que funciona a logística para mim? É a partir do momento que eu escolho o produto com o representante e esse produto ele vai ser vendido para o meu cliente final.
Então, a logística, no meu caso, até a forma de eu colocar esse produto na minha arara, a gente está falando de logística também. Então, logística são vários processos. Quando a gente está falando de entrega, o momento da separação é uma atividade logística, um processo da logística, o momento que é do transporte, da separação da carga. Então, são vários processos, várias armazenamento atividades. também, Armazenamento também. Ele é uma das atividades, um dos processos da logística. E talvez um dos mais importantes, porque se não for um armazenamento adequado, mesmo que não seja um produto perecível, você tem perdas. Tanto se não for uma embalagem adequada, isso pode trazer problemas seríssimos, né? E dependendo do valor agregado ao produto, aí começa aquela situação, às vezes até de não, é da transportadora, não, é da indústria que compra uma matéria-prima de embalagem que não é adequada para aquele tipo de produto. Então podem trazer consequências mercadológicas muito sérias, porque aí muitas vezes quem está aguardando aquele produto está com deficiência do produto dentro, né, da sua necessidade. Então a logística hoje, para nós, para mim em particular, como lojista, quando que eu vou comprar? A minha logística começa aí, para ver quando eu vou receber e quando eu vou disponibilizar aquilo para que eu não perca a coleção. Veja bem, Mariane, aí você fala da logística, você tem esse armazenamento aí, mas você tem umas formalidades mesmo, uns rituais, sim, né? Que fogem, como todo processo. Entra o aspecto de liderança, dá para trabalhar associado com logística? Sempre, nossa, não tem como você digamos assim, ter sucesso na logística, seja você tendo uma empresa de logística ou você praticando a logística, que é no caso, né, como lojista, se você não tiver um controle real da situação. E costumamos dizer que líderes, eles não são, você não precisa nascer líder, você pode se desenvolver líder. Mas eu acho que existem pessoas que elas têm um perfil de líder nato e aí elas conseguem desenvolver cada vez mais esse perfil de uma forma mais positiva. Que são mais vocacionadas para as relações interpessoais. Interpessoais. E pessoais também, porque existem muitas pessoas que misturam, né? As suas relações pessoais com as suas relações empresariais. E aí é onde geralmente a pessoa, às vezes, ela chega mais nervosa e ela não participa do processo como deveria. Você já proferiu muitas palestras, ministrou, né, Sim. aulas, conferências na área de liderança. Sim. E você sentiu o resultado positivo, a mudança nas pessoas? Essa é a melhor parte. Tem feedback assim, que dá para avaliar? Esse feedback, já tive negativos também e aí é onde eu falo por experiência, né, de campo, que eu acredito que nem todas as pessoas elas estejam prontas para ser líder, porque ser líder é uma aceitação interna, né? Eu vou lá, eu consigo, assim, eu abordei de uma forma que não foi legal, eu vou na segunda. Então a gente tem que ter postura para tudo que a gente for fazer, né? Você tem todos os momentos que você pode ser 20 pessoas ao mesmo tempo, mas na hora de ser líder, você tem que realmente ter uma postura diferenciada. E ser líder é fazer o meio de campo, né? Tanto no caso do gerente é um líder, então ele fala com o subordinado e ele tem que levar a resposta de uma forma adequada para o seu diretor. Então eu acredito que isso seja desenvolvido com o passar dos anos, para a parte administrativa, mas para a parte efetiva a pessoa ela tem que ter um certo autocontrole, uma aceitação de que ela é capaz. Todos somos, mas aí vai da aceitação individual. Eu gosto de lembrar que a proposta do programa Movimento, que tem a questão da cidadania, né, da educação e da informação. Sim. Então nós estamos trazendo tudo isso de informação para esses novos empresários aí e até relembrar, né, para alguns que já estão no mercado. Tem alguns fundamentos também nas empresas, que logicamente a sua é nova, mas você já deve ter tido esse cuidado como gestora que é a questão dos objetivos, da visão, da missão, que muita gente fala assim, isso aí é letra morta, né? Não, isso aí é mais assim, para dar uma poetizada no negócio, então para complicar administrativamente.
mas é algo necessário numa empresa. Na verdade, torna-se uma diretriz, né? Então, assim, quando você tem uma visão, você desenvolve uma missão e você só tem essa visão através de valores, né? E essa missão, automaticamente, ela lhe traz objetivos, né? Então, na verdade, uma coisa soma a outra. E quando você tem uma diretriz, eu acho que é mais fácil de você caminhar, porque aí você vem naquela, né? Se você tiver dúvida da última regrinha, volte na primeira, né? E vai assim. Então, eu acredito que é um direcionamento real. O que você quer? Qual é a sua visão do seu mercado, do seu cliente, do seu negócio? O que você espera do seu negócio? Né? Os objetivos, eles são mutáveis o tempo todo. Então, eu quero te perguntar exatamente isso. O que você espera do seu negócio? Qual que é o objetivo do seu negócio? O meu objetivo hoje é ser referência de uma forma, ser lembrada, né? De uma forma carinhosa, com referência, sendo uma referência nesse segmento de lojas infantis, aonde meu cliente sabe que ele vai ser tratado de uma forma carinhosa, ele vai ser tratado de uma forma que ele vai poder ter a liberdade de se expressar e de escolher os produtos que ele procura e que ele vai ser atendido. Mas você vai atender uma necessidade? Eu preciso dessa roupa, eu vou lá. Meu filho precisa disso, vou lá. Não só uma necessidade. Um dos meus objetivos é suprir as necessidades e os desejos, né? Porque são coisas diferentes, né? São. Necessidade é quando você precisa adquirir algo e desejo é quando você quer adquirir algo, que tem uma diferença muito grande, né? Às vezes, hoje eu vi um acessório novo e eu gostaria de ter aquele acessório. Então, não é uma necessidade, é um querer. Então, a gente busca, acima de tudo, estar de uma forma carinhosa, ser lembrado pelos nossos clientes com essa forma carinhosa, onde ele vai poder suprir tanto as suas necessidades quanto os seus desejos. Mariane, né, é empresária, e eu quero aqui lembrar essa tão falada tempos de crise. Tem muitos empresários que falam assim, olha, a crise não bateu na minha porta. Aí tem muita gente que fala assim, você chega no aeroporto, você chega numa loja X, parece que também não teve crise. Mas nós sabemos que também no momento de crise é o momento de ser criativo, né? Onde a criatividade ela tem que aflorar. Você sente que você tem que incorporar essa criatividade diariamente na sua... Essa inovação diariamente, né? Você tem que todos os dias estar pensando em algo novo para que você se sobressaia no mercado e para que você realmente consiga atender as necessidades dos seus clientes e os seus objetivos. Mariana, nós estamos encerrando. Muito obrigada por sua presença aqui, trazer todos esses conhecimentos, compartilhar com todo mundo essas etapas para quem quer ter o seu próprio negócio. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade. E aguardo você lá na minha loja de novo. Com certeza. Vou lá de novo para conferir. Muito obrigada por sua companhia. Eu entrevistei a empresária e gestora Mariana Jarussi. Até breve.